Olá, chegou a sexta-feira e estamos juntos encerrando mais uma semana e iniciando uma nova edição do Assunto do Dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação, e é sempre muito bom contar com seu carinho e também com sua audiência. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre problemas respiratórios. E ainda vamos conferir juntos as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Tem também as notícias da internet sobre o tema. Daqui a pouquinho vamos lançar a nossa enquete do dia. Você terá a oportunidade de ligar para a gente e responder a nossa pergunta de hoje. Você também vai poder ligar e deixar a sua dúvida sobre o assunto. Teremos tudo isso e muito mais, então fica conosco, porque o assunto do dia só está começando. E as doenças respiratórias, elas são provocadas principalmente por vírus e bactérias que são transmitidos de uma pessoa para outra, não só através das gotículas de secreção no ar, mas também pelo contato das mãos com objetos que podem conter micro-organismos causadores de infecções. Algumas das doenças, algumas das infecções respiratórias mais comuns são resfriados, gripes, sinusite, amidalite, laringite, otite e pneumonia. Elas afetam principalmente as crianças e idosos por terem um sistema imune mais fragilizado. E para nos ajudar a entender melhor o assunto, vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com o Dr. Alfredo Leite. Dr. Alfredo, ele é pneumologista. Também vai nos ajudar com muitas dicas e orientações o Dr. Jaziel Ribeiro. Dr. Jaziel é otorrinolaringologista. Daqui a pouquinho a gente dá início aqui ao nosso bate-papo de hoje, mas a partir deste momento vamos acompanhar uma reportagem sobre um problema grave associado ao fumo, que é o câncer de pulmão. Mas a gente lembra também que o fumo ele é responsável pelo efizema pulmonar. O efizema pulmonar é uma doença respiratória que afeta o pulmão progressivamente. Preste muita atenção às informações da reportagem. Confira. Um tipo de câncer que surge sem demonstrar sintomas e evolui lentamente durante anos. O câncer de pulmão é um dos mais frequentes entre a população brasileira, perdendo apenas para o câncer de mama nas mulheres e o de próstata entre os homens. Em 10% dos casos, a poluição atmosférica é a responsável pelo surgimento da doença. Os outros 90% estão associados a um hábito comum a cerca de 22 milhões de pessoas no país, o tabagismo. A prevenção passa a ser a pílula que possa curar o câncer de pulmão. Por quê? Porque se você fuma e deixa de fumar, você diminui as suas chances de ter câncer de pulmão. Se você nunca fumou, dificilmente terá câncer de pulmão. O câncer de pulmão pode ser detectado em diferentes graus, que vai do 1, no estágio inicial, ao 4, quando já existem metástases. Sobre as chances de cura desse tipo de doença, as respostas são mais positivas quando ela é descoberta ainda no começo, e esse diagnóstico precoce é realizado por meio de um exame específico. O câncer de pulmão é uma doença extremamente grave, geralmente é sorrateiro, ou seja, não dá sintomas precoces. Então você geralmente adquire essa doença grave e só vai aparecer do ponto de vista de sintomas, com tosse, escarro com sangue, desconforto respiratório, dor torácica, numa fase muito tardia. Então só diagnosticamos isso no mundo inteiro, o câncer de pulmão numa fase tardia. A prevenção, teoricamente, seria você pegar todos os fumantes acima de 40 anos e fazer um rastreamento com tomografia de tórax de baixa irradiação. Então você poderia identificar um nódulo pequeno, menos de 1 centímetro ou perto disso, e você indicar a cirurgia retirando um lobo. Mas você não pode fazer esse tipo de abordagem, que é uma abordagem muito cara, não, do ponto de vista de saúde pública não está recomendada em nenhum país, e também tem os seus efeitos colaterais, que é a radiação. Uma tomografia equivale a mais de 10 radiografias, então você não pode fazer anualmente tomografias. Fumantes passivos e pessoas portadoras da doença pulmonar obstrutiva crônica, a DPOC, devem procurar um pneumologista, já que fazem parte
do grupo de risco. O fumante passivo que nós nos preocupamos é o convíveres, ou seja, pessoas que convivem com o fumante ativo, que é o cônjuge, a pessoa que é casada com um fumante, tanto mulher como homem, pessoas no trabalho, trabalho fechado, que hoje já é proibido no trabalho, em qualquer ambiente fechado. Então, essas pessoas são realmente fumantes passivos. Essas pessoas que passaram 20 anos e tem que ter um tempo suficiente, tem mais de 40 anos, passaram 20 a mais o tempo de convívio com fumantes ativos, ele mesmo sem ter sintomas, seria de bom proveito essas pessoas irem para um pneumologista, contar essa história para ver se o pneumologista encontra razões de rastrear um tumor de pulmão nessas pessoas. No tratamento do câncer de pulmão, a medicina dispõe de 3 métodos: a cirurgia, a quimio e a radioterapia. A cirurgia é quando você consegue tirar o tumor. A cirurgia só é indicada quando é curativa. E se você não consegue nessa fase, aí você tem a indicação da quimioterapia, que também aumenta a sobrevida, melhora a qualidade de vida, e tem a radioterapia. Às vezes você associa a quimio e a radioterapia. Houve avanços imensos nessa área de químio e de radioterapia, mas, na verdade, o ideal é não precisar de químio e radioterapia. Então, não ter o câncer passa a ser a prioridade. Pois bem, daqui a pouco a gente traz muitas outras informações sobre câncer de pulmão e também sobre problemas respiratórios, mas a partir de agora a gente abre o espaço aqui do programa para você participar, para você interagir. Que tal ligar para a gente e responder a nossa pergunta de hoje? Então vamos, a partir deste momento, lançar a nossa enquete. Hoje temos a seguinte pergunta a fazer a você que está em casa. Olha só, a enquete do dia está lançada e a gente quer saber se você já precisou mudar alguns hábitos para amenizar os seus problemas respiratórios. Sim ou não? Foi preciso mudar e você conseguiu mudar alguns hábitos para amenizar os problemas respiratórios? Liga para a gente faz questão de saber a sua opinião. Liga no 3424-1547, que é a nossa linha interativa. Já está disponível para você ligar para a gente, responder nossa pergunta de hoje e também mandar a sua dúvida sobre o assunto. 3424-1977 é a nossa segunda linha, também disponível para você interagir com a gente. Se você tem acesso à internet, já pode entrar também na nossa fanpage. O endereço é muito prático, muito simples, é o facebook.com/assunto do dia, é a nossa fanpage lá na internet, você acessa, deixa seu depoimento, sua pergunta, daqui a pouquinho vamos ler ao vivo. Se você tem o WhatsApp em mãos, acredita que vai ser mais rápida a comunicação, pode mandar também quantas dúvidas você tiver sobre o assunto no 99209-4819, 99209-4819. Mande aí várias dúvidas que daqui a pouquinho os convidados de hoje terão o maior prazer em responder a sua pergunta. E você sabia que frequentar ambientes com muitas pessoas, especialmente se for ali um local sem muita circulação de ar, torna mais fácil contrair infecções respiratórias? Pois bem, pois são esses locais propícios à proliferação de micro-organismos como vírus, bactérias e também fungos. Assim, é comum adquirir estes tipos de infecções que a gente listou, nesses locais e em locais também como escolas, creches, shoppings e também no trabalho, pois nesses locais costumam conter o maior número de pessoas. A gente vai aprender muito mais sobre o tema, vamos falar sobre prevenção, tratamento e será que tem cura essas doenças respiratórias? Nossos convidados irão nos responder hoje. Queria dizer desde já que é um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Dr. Alfredo Leite, seja muito bem-vindo aqui ao nosso espaço. Prazer. Também queria dar boas-vindas ao Dr. Jaziel Ribeiro, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado, foi um prazer. Para falar de um tema muito importante, as pessoas comentam, doutor Alfredo, que nesse período agora de inverno é um período onde essas doenças elas ficam mais frequentes. Na nossa região é um pouco diferente, porque o inverno ou é chuva ou é sol, mas aumenta mesmo a incidência, mesmo sendo assim, a variação só de sol e chuva, a temperatura não baixa muito. Será que tem uma maior incidência nesse período do ano? Olha, a maior relação entre
o inverno e as doenças respiratórias, essas doenças transmissíveis, é a questão do confinamento que você até falou aqui já. Né? A pessoa, quando está chovendo, ela, ao invés de ir para a praça, ir para a praia e fazer uma compra na rua, ela fica em casa, ela fica em ambiente fechado, vai para um shopping, fica conglomerado. E isso favorece o contato interpessoal, que é o que leva à transmissão dessas viroses. A transmissão, né? Aconteceu ali a pessoa de espirrar, a pessoa está num ambiente fechado, aí inalou, né, aquele vírus e bactéria. Imediatamente ele vai ficar contaminado, vai desenvolver uma doença respiratória ou vai apresentar algum sintoma? Como é que a gente compreende isso? Ou tem um tempo de resposta para isso? Isso, após o contato, nós temos aquele período ali de latência da doença, vai levar algum tempo, né? Pode ser horas a dias, mas aquela gotícula, né, com a bactéria ou vírus da pessoa doente, vai ter o contato com a outra pessoa até desenvolver a doença. Tem alguma relação com o sistema imunológico? Porque no começo do programa a gente falou que os idosos e as crianças são mais vulneráveis, porque o sistema imune, né, ele é mais fragilizado, porque está em formação da criança e do idoso já está um pouco mais debilitado. Seria mais ou menos assim a linha de raciocínio? Tem uma curiosidade aí, a criança e o idoso, não é que eles sejam altamente suscetíveis a pegar a infecção. O problema é a repercussão que a infecção pode ter sobre eles. Então, vamos tomar o idoso como exemplo. O idoso, quando ele se expõe a vírus da gripe, ele tem uma chance mais ou menos como a de uma pessoa mais jovem de adquirir a doença. O problema é que quando a doença pega nele, o organismo dele tem dificuldade de reagir, de montar a defesa contra a infecção, e ele pode ficar mais grave, pode precisar hospitalizar e pode ter complicações por causa disso. Pode ter, inclusive, infecções bacterianas que vêm depois da infecção viral. É por isso que acontece. Falar em prevenção, né? Tem como prevenir esses problemas respiratórios? Os cuidados com a higiene pessoal seriam um primeiro passo para se evitar isso? Com certeza, né? O lavar das mãos, frequentar ambientes que sejam mais arejados, né? E caso evitar contato com pessoas que estão ali tossindo, espirrando, tendo febre, estão gripadas, porque a sua chance vai ser muito grande de estar se contaminando, né? Então, quem tem problemas alérgicos, né? Tratar a questão alérgica, né? Estar lavando o nariz com soro, tudo isso aí ajuda você não pegar ou ter a gripe. Porque aqui na nossa região não é comum, feito acontece lá na China, né? As pessoas protegerem as vias respiratórias por conta da poluição do ar. Seria indicado fazer isso para se evitar, ou aqui na nossa região não precisa de tanto, doutor Alfredo? Olha, numa situação ideal, a pessoa gripada, a pessoa resfriada, vamos dizer assim, ela devia primeiro ficar mais em casa, se isolar um pouquinho durante uns dias para evitar a contaminação, mas isso nem sempre é prático. E, idealmente, a pessoa doente, devia usar a máscarazinha, aquela máscara cirúrgica que você compra em qualquer farmácia, certo? Com isso, ela ia diminuir a contaminação dos outros. Como quase ninguém faz isso, na verdade, quem não está doente deve fazer, ao perceber que tem alguém doente, evitar a proximidade. Então, a distância de 1 metro, em geral, ela é protetora, certo? E também a questão dos fômites, né? Então, o fômite é todo objeto que é pego, é manuseado por alguém doente e que a pessoa deixa ali o vírus e alguém vem e pega depois. Pode ser uma maçaneta de porta, uma caneta, né? Ou mesmo um aperto de mãos. Então, quem lida com o público deve ter esse cuidado. Quando você está manuseando esses fômites, você está lavando as mãos com frequência para evitar a contaminação. A gente falou das principais doenças, né, nesse período que afetam as vias respiratórias. Falamos de sinusite, de laringite, amidalite, otite.
Geralmente, né, começa-se de uma simples gripe e vai acentuando até chegar a uma sinusite, a uma laringite, a uma otite, a uma pneumonia. A porta de entrada para as doenças respiratórias, a gente poderia dizer que seria uma gripe ou não necessariamente? Então, as principais doenças respiratórias se iniciam realmente no nariz, na garganta, né? Temos o resfriado comum, né? Bastante comum, como a gripe também. Sendo o resfriado uma coisa mais leve e a gripe seria uma coisa um pouco mais grave, que deixaria o paciente mais debilitado. Então, eu acredito que tudo começa mais por aí, mas também pode se estender, como você falou, a faringite, a laringite. Também podemos ter as otites, que são extensões dessa doença inicial. Então, não necessariamente começa de uma gripe e vai para uma sinusite, pelo que eu mais ou menos entendi. A gripe e o resfriado tende a debilitar mais esse paciente e daí pode se desenvolver a sinusite ou meio que dar uma crise, né, de sinusite. Seria mais ou menos assim? Eu entendi certo ou confundi um pouquinho? Na verdade, você pode ter simplesmente o resfriado e se resolver ali, ou a gripe, né, que são agentes, apesar de ser vírus, mas são diferentes. Né? Mas sempre tem a possibilidade de você ter uma gripe e, dependendo da evolução, poderá evoluir com a sinusite ou não, e pode ser separado também. E de uma evolução mais grave pode atingir ali os pulmões, né, doutor? A gente pode dizer que 9 de cada resfriados vão evoluir para cura espontânea, sem precisar de nenhuma intervenção específica. Mas tem aqueles 10% ali que vão complicar, não é? Podem ter o surgimento por cima deles de uma infecção bacteriana, uma sinusite, uma otite, eventualmente uma pneumonia. E é muito importante essa diferenciação entre o resfriado comum e a gripe. Às vezes a pessoa chega e diz, olha, eu não tomo mais essa vacina de gripe, porque eu tomei, uma semana depois eu estava com a gripe. Não, você provavelmente estava com um resfriado. A vacina de gripe é sempre importante nessas situações a gente ressaltar isso. Ela é muito útil, ela é protetiva, ela previne 70% das gripes. Agora, ela não mexe com os resfriados, os resfriadinhos que a gente tem. Então, é fundamental essa distinção. E quem tem problema respiratório, é mais indicado usar o ar-condicionado ou o ventilador? Acho que essa é uma dúvida muito comum no consultório, né? Tem um problema ali de rinite, de sinusite, às vezes tem uma asma. Posso usar? Ou vocês, profissionais médicos, indicam mais ar-condicionado ou ventilador? Ou não tem nenhuma... O ideal é um ambiente quanto mais arejado, melhor, né? Essa é uma pergunta recorrente, né? Realmente. Não tem isso não, gente. Tá? Se o ar-condicionado está sendo limpo ali com aquela periodicidade a cada 15 dias, o ventilador está tendo as pás limpas, isso não vai ter nenhuma influência. Tá? O que você não deve deixar é acumular micro-organismo ali, porque aí pode dar problema de outra natureza, não é nem o resfriado, são outros tipos de reação, de hipersensibilidade, algumas doenças diferentes. E nem ficar de cima do ventilador, né? Por mais calor que esteja, se ficar muito próximo ao ventilador, pode ter uma complicação. O que acontece, né? O ar-condicionado e o ventilador não é a questão infecciosa, no caso, né? Bactéria ou vírus. Mas eles promovem um pouco de ressecamento das mucosas. Então ele vai ali irritar um pouco o trato respiratório e pode dar um pouco de dor, aquela sensação que está irritando a garganta. Então, claro, se você está exposto diretamente ao ar-condicionado ou ventilador, aquilo ali vai ressecar a mucosa e pode dar irritações. Esses vírus, né, bactérias e fungos que a gente listou, que podem provocar essas doenças respiratórias, eles sobrevivem por muito tempo no ar, doutor? A pessoa espirrou aqui no ambiente fechado, por mais ou menos quanto tempo esse vírus vai ficar aqui? Não, isso não é assim, não. Aquela história da distância de 1 metro, ela, de uma forma geral, ela funciona. O sujeito tossiu, espirrou, aquilo ali daqui a pouco deposita. Isso não fica em suspensão que horas depois você vai entrar e vai pegar, não. Não é assim que funciona, não. Então, as pessoas podem ficar tranquilas. Agora vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já!
Hoje no programa estamos falando sobre os problemas respiratórios mais comuns. E a partir de agora vamos juntos saber o que é notícia na internet sobre o tema. E quem traz essas informações é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, ótima sexta para vocês que nos acompanham. A gente trouxe hoje uma informação do site do Dr. Drauzio Varela, que é sobre asma. Apesar da asma aparecer em qualquer idade, na maioria dos casos, ela é diagnosticada na infância e é bem comum aparecer em pessoas da mesma família. É bom ficar atento aos sintomas, como tosse seca, pressão no peito e falta de ar, por exemplo. E para quem tem asma, é recomendável evitar o contato com fumaça ou fumantes. É importante também realizar alguns testes de pele para identificar as possíveis alergias, ter também muito cuidado quando estamos resfriados ou gripados e evitar locais com cheiro de tinta, produtos de limpeza ou perfumes que possam ser prejudiciais para as pessoas com asma. A gente vai saber outros cuidados agora lá no estúdio. Voltamos com você, Valdson. Ok, Tânia Silva, muito obrigado pelas informações. Vamos saber de cuidados, vamos falar também de sintomas, vamos falar das principais doenças respiratórias. Temos uma tela para ilustrar ainda mais o nosso bate-papo. A gente vai conferir aqui no nosso telão uma tela muito interessante para que você aprenda mais sobre as principais doenças respiratórias e os convidados vão trazer uma explicação melhor sobre cada uma dessas doenças. A primeira que aparece, como doença respiratória, está aqui em destaque a tuberculose, doutor Alfredo. O que é que a gente poderia falar? É uma doença comum? É um problema mais grave, mais sério? Tem cura? Pode levar à morte? O que é que a gente poderia falar da tuberculose? Parece incrível, mas ainda morre gente de tuberculose no mundo e no Brasil, né? É uma doença milenar que tem tratamento efetivo, já temos tratamento há 70, 80 anos, mas as pessoas ainda demoram a ter o diagnóstico feito e o tratamento iniciado. E tem que estar sempre muito vigilante com ela. É um tratamento muito específico, contínuo, oferecido pelo Sistema Único de Saúde, que é o melhor ainda, né, doutor? Ele é oferecido exclusivamente pelo SUS, né? E, de uma forma geral, os postos de saúde funcionam bem no fornecimento desse tipo de medicação. O problema maior que a gente tem é o paciente se aperceber de que está doente, procurar um médico e o sistema dá o andamento para que ele chegue a começar o tratamento num momento ainda inicial da doença. A gente pula, o embolia pulmonar, daqui a pouco a gente volta a falar sobre ele, mas vamos falar sobre as alergias respiratórias agora, com o doutor Jaziel, que está aqui nos acompanhando. Quais as principais alergias que a gente poderia explicar para quem está em casa? Então, as alergias direcionadas para o aparelho respiratório, vamos ter as rinites, que é a inflamação do nariz, a sinusite, que seria uma extensão para os seios da face. Então, com isso, temos uma extensão também para o pulmão, os brônquios. Então, essa parte alérgica seria mais ou menos isso aí. No caso da rinite, seria alergia à poeira, por exemplo? A rinite, inalou poeira, já vai espirrar, vai ter o quê, né? A rinite, no caso, ela é uma hiperreação a alguns fatores, que no caso poderia ser a poeira, os ácaros, uma mudança de clima, pode dar também... O produto químico também, doutor? O produto químico, na verdade, é uma outra coisa, seria uma rinite irritativa, não seria alérgica no caso. Mas fumaça, partículas de várias naturezas, não só de poeira, poderiam também desencadear a rinite. A gente escuta também muitos médicos falando, o senhor falou da rinite, da sinusite também, mas alguns médicos falam rinocinusite, porque se trata da mesma alergia, mesma infecção, inflamação? Isso. O nariz, ela tem uma mucosa, um revestimento contínuo com os seios da face. Então, de certa forma, quando você está com a rinite, você pode ter também um certo grau de sinusite também. Mas pode-se ter uma ou outras separadas, ou a associação das duas. Ok, a gente volta agora para a embolia pulmonar, doutor. Explica para a gente o que seria a embolia pulmonar. A embolia acontece quando você tem a formação de um coágulo sanguíneo anormal nas veias das pernas, e esse coágulo se solta. Ele se solta, transita ali, passa pelo coração e acaba
empacando no pulmão. Quando isso acontece, você pode ter desde um sintoma muito discreto, uma falta de ar que passa ali, até um quadro catastrófico da pessoa até morrer da embolia pulmonar, né? Acontece mais em pacientes que foram operados ou que sofreram traumatismos, que estão imobilizados. E a gente pula algumas aqui para falar um pouquinho da asma, né? Asma, o que a gente poderia falar dessa doença respiratória? É mais frequente em crianças ou não tem essa questão de faixa etária? Tem um perfil para a pessoa que tem asma ou não? Não, todo mundo pode ter asma, certo? Desde a criança com menos de 2 anos de idade até o idoso extremo. E é uma doença muito frequente e é aparente, é a irmã, né, da rinite alérgica. Na verdade, há quem acredite que são manifestações em locais diferentes do mesmo processo de doença, né? É uma doença que tem uma frequência grande aqui em Pernambuco e no Recife. Houve um estudo de muitos anos atrás feito com crianças que mostrou que 20% das crianças do Recife são asmáticas. Então, é uma das frequências maiores no Brasil. E é uma doença que pode ser amena, ser leve e pode inclusive ser muito grave, levar o paciente ao hospital e até a morte também. No caso da asma e outras também doenças respiratórias, uma nebulização, uma simples nebulização pode meio que melhorar um pouquinho daquele sintoma para se não chegar a uma crise? A asma mais grave, veja, a asma leve, muito leve, ela pode ser resolvida com nebulizações pontuais ou a gente prefere os dispositivos inalatórios, né? Mas a maioria dos pacientes com asma precisam de um acompanhamento regular e precisam de medicação com maior ou menor frequência. Tem asmático que tem que tomar medicação todo dia a vida inteira e às vezes 3, 4 remédios para se manter mais estável. E uma nebulização só com soro fisiológico ajuda a limpar as vias respiratórias? Vocês otorrinolaringologistas indicam também ou não precisa? Então, em relação ao nariz, seria mais eficiente a lavagem nasal com soro, né, que seria, vamos dizer assim, um volume maior de soro no nariz, né, mecanicamente removendo ali os alérgenos, removendo vírus, bactéria. Então seria melhor do que uma simples nebulização, a lavagem do nariz. A gente vê na internet, né, muitas coisas, algumas são verdades, outras são mitos. Eu vi assistindo um vídeo, né, e muito bem compartilhado esse vídeo, de uma mãe que tirava a secreção da criança utilizando uma seringa, né, sem a agulha, com uma solução lá, não sei se água ou se soro fisiológico. Funciona mesmo? Vocês indicam isso? Ou a criança corre um risco quando o pai faz um procedimento desse? Porque é um procedimento caseiro, né? Pode-se fazer isso ou não é indicado? De certa forma, vem acontecendo isso aí, está surgindo uma coisa que criaram para aspirar essa secreção, esse catarro, no caso, né, das crianças, com o risco, às vezes, da mãe mesmo se contaminar ali. Mas é praticado. Seria uma aspiração, né? Diminuiria. Agora, tem que lavar com soro. Seria o mais eficiente do que estar aspirando com a boca manualmente. O mais indicado seria lavar o nariz com soro. Ok. Por falar em internet, a gente vai conferir agora alguns mitos e algumas verdades. São afirmações que a gente encontra, né, na internet com uma certa facilidade e a gente fica querendo saber se é verdade ou se é um mito. A primeira dica é que você verifique a fonte daquela informação, né? Isso vai te ajudar bastante a discernir o que é verdade e o que é mito sobre as doenças respiratórias. Mas a gente trouxe aqui algumas afirmações e os convidados vão dizer se é mito ou se é verdade e vão trazer uma explicação melhor sobre o tema. A primeira tela que aparece diz o seguinte, que as doenças respiratórias são mais comuns em épocas de frio. É verdade ou é mito? A gente falou um pouquinho no bloco anterior e a gente já complementa aqui para fechar essa questão de temperatura relacionada aos problemas respiratórios. É mito ou é verdade? É verdade. As doenças virais, principalmente, que são aquelas que são transmitidas com mais facilidade, elas são mais frequentes por causa do confinamento, de as pessoas ficarem mais aglomeradas nas épocas de frio.
Próxima tela, vamos aprender juntos. É mito ou é uma verdade? Os bebês são mais propensos a desenvolverem as doenças respiratórias? Mito ou verdade? Isso aí é verdade, né? Os bebês estão ainda desenvolvendo o nosso sistema imunológico, né? Então eles ainda vão ser expostos a algumas doenças respiratórias e com isso vão adquirindo a maturidade do sistema imunológico e diminuindo a frequência de adoecimento em relação à parte respiratória. Quando a doença, né, respiratória era desenvolvida e diagnosticada ainda na infância, quer dizer que essa criança ela vai viver mais tempo com essa doença ou ela pode chegar à cura dessas principais doenças? Como é que a gente poderia explicar isso? Depende muito da doença que a gente está falando. Agora, por exemplo, as doenças alérgicas como asma, você uma vez asmático para toda a vida. Você não se cura, pelo menos para a medicina que a gente tem hoje, né? Daqui a algumas décadas, quando a gente estiver conseguindo fazer manipulação genética, alguma coisa assim, pode ser que se cure alguma dessas doenças, mas elas são doenças crônicas que vão ter um curso flutuante ao longo da vida. Vai haver períodos em que elas vão estar mais calmas e períodos que elas vão estar mais intensas. Esse período mais calmo seria um período de incubação, vocês chamam assim ou não? Não, para a doença alérgica não tem muito isso, não, né? É porque a doença ela oscila mesmo. O asmático, por exemplo, ele tem época da vida que ele está com a asma perturbando mais, está dando mais crise, está dando mais sintoma, e tem épocas que naturalmente ela amaina mais, ela fica mais tranquila. A sinusite também é um pouquinho assim, né? Eu sofro um pouquinho com a sinusite, tem época que está mais tranquila a doença, tem hora que dá uma potencializada, que às vezes a pessoa não consegue nem raciocinar direito, né? Nem pensar um pouco, nem escrever, nem fazer nada. É verdade, vai depender da mudança climática, né? Da exposição aos alérgenos, depende muito da natureza alérgica, infecciosa, então isso realmente flutua e varia. Vamos à próxima afirmação. Outra tela para a gente aprender se é verdade ou se é mito. Quem tem doenças respiratórias não pode praticar esportes. Mito ou verdade? É mito, né? Pelo contrário, a atividade esportiva ela deve ser estimulada para quem tem doença respiratória crônica, né? Estou falando de asma, de DPLC e de tantas outras, né? Claro, quem está com a pneumonia não vai nadar no rio Capibaribe, né? Mas tem que se preservar durante alguns dias, está gripado, então você se preserva, mas tão logo esteja recuperado, vá se mexer. A natação, ela é indicada para a maioria, né, das pessoas que têm esses problemas respiratórios? A gente ouve muito, né, que trabalha muito essa questão do lado respiratório. É verdade ou é mito? Existe uma coisa curiosa aí, é que muitos nadadores, isso foi tido como uma verdade durante muitos anos. Então, muitos nadadores, eles eram asmáticos que iam nadar para melhorar da asma. Certo? Então, Ricardo Prado, por exemplo, que foi um campeão nosso, ele era asmático e tantos outros. O que a ciência mostra hoje é que a atividade física aeróbica ela é benéfica para doenças respiratórias crônicas, principalmente para asma. Pode ser natação, pode ser corrida, caminhada, bicicleta, o que a pessoa quiser praticar. Vamos à próxima tela. Outra informação, será que é verdade ou mito, que os animais peludos, como gatos e cachorros, eles podem provocar essas doenças respiratórias? Mito ou verdade? Em relação à questão alérgica, né, os animais peludos podem carregar os alérgenos à poeira, até ácaro. E a recomendação é que quem tem seu bichinho, que deixe ele na parte fria, né, que é o piso, não deixar ele estar subindo no sofá, na cama, para que ele não deposite assim o alérgeno, onde você vai ficar uma boa parte do seu tempo, dormindo ou sentado no sofá ali. Então, a recomendação é não deixar que eles fiquem nessas áreas e só na parte fria. Doutor Josiel, parte fria não, bota ali uma almofada pelo cachorro, parte fria é modo de falar, né, doutor? No chão, na parte reservada para o animal. Porque as pessoas, às vezes mesmo, elas confundem, né? Querem colocar o cachorro, o gato na cama, às vezes deixa dormir. Se tem asma, né? Ou então qualquer outra doença
que possa provocar alergia a pelos e a ácaros, aí pode ser uma complicação, né? E principalmente quando se trata de crianças, que crianças gostam muito de brincar com os animais de estimação, gostam de colocar em cima da cama, então a recomendação é essa. Se provoca, né, a alergia ou potencializa aquele problema respiratório, é evitar. Evitar. E a parte fria seria colocar ali Isso, deixa ele correndo almofada, ali no chão, um travesseiro e deixa ele lá a almofada dele, Uhum. mas não deixar ele estar na sua cama, dormir com você, isso aí não pode. Ok, próxima tela, brincadeiras à parte, viu? Pedir licença aqui ao Dr. Jaziel para fazer essa colocação. A gente segue aqui para um próximo ponto, temos outra tela. É mito ou é uma verdade sobre o ar-condicionado? Ele pode provocar doenças respiratórias? Mito ou verdade? Pode provocar? Será, doutor? Olha, um ar-condicionado que não está tendo a manutenção correta, aquela limpeza periódica, ele pode, porque pode acumular fungo ali e a pessoa pode ter uma reação de hipersensibilidade, pode ter asma secundária à presença do fungo. Agora, a sensação que eu tenho no dia a dia é que isso coloca culpa demais no ar-condicionado e no ventilador. Tá? Os motivos, às vezes a pessoa tem a vida totalmente desorganizada, que favorece, não toma as medicações direito tal, e fica colocando a culpa no ar-condicionado. Eu acho que se carrega demais nessa história. A orientação é manter limpo, fazer a manutenção periódica e pode usar. Quem é que vai viver aqui no Recife sem ar-condicionado, sem ventilador? É meio difícil, né, doutor? Porque ou é chuva ou é sol. E quando vem o sol, é um sol para cada um. Vou pedir licença aqui aos nossos convidados. Agora a gente vai a um rápido intervalo. Você tem dúvidas sobre o assunto? Pode mandar para a gente. 99209-4819 é o nosso WhatsApp disponível para você mandar quantas perguntas você tiver. Daqui a pouco a gente volta para responder a sua dúvida. Vamos a uma rápida pausa e até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia. Hoje estamos falando sobre problemas respiratórios. E muita gente que tem problema respiratório usa antibióticos sem a devida orientação do médico. Isso traz muitos malefícios. Deve-se ter em mente, né, que a maioria das infecções, a maioria é causada por vírus e o uso do antibiótico não trará nenhuma vantagem e, pelo contrário, irá expor o organismo aos seus efeitos colaterais que podem ser perigosos, então muita atenção. Além disso, o uso indevido de antibióticos ele faz com que a flora bacteriana do organismo ela fique desequilibrada, facilitando o surgimento de uma infecção bacteriana preocupante. Então nada de antibiótico, muito menos automedicação, né, doutor Alfredo? Isso é muito sério, pode trazer complicações e mascarar também um problema mais grave. A lei que proibiu a venda de antibióticos sem prescrição, ela foi muito correta e diminuiu bastante esse superuso, né? O que a gente vê no dia a dia é que às vezes, por questão cultural mesmo, de querer usar um antibiótico, o paciente chega pressionando o médico para querer, olha, eu estou assim, já tem 4 dias, eu não melhoro, eu quero usar antibiótico. E isso precisa haver uma colaboração, né? A gente já falou aqui, 90% dos quadros infecciosos das vias aéreas superiores, de rinite, de faringite, de laringite, de otite, a imensa maioria são quadros de origem viral. E não adianta nada você fazer o antibiótico, porque o que tem ali é um vírus e não uma bactéria, como também você pode ter efeito colateral, você tem o custo do antibiótico, né? Que ou é da própria pessoa, ou é do sistema de saúde. E a chance de desenvolvimento de resistência também aos antibióticos. E principalmente quem tem sinusite, né? Sinusite é tratada em alguns casos com antibiótico, a pessoa compra, às vezes quer dar para um vizinho, né? Funcionou comigo, aí eu repasso para um vizinho que está com o mesmo problema. Essa prática deve ser abolida também, né, doutor? Isso, com certeza. E além disso, o tratamento da sinusite não vai se restringir apenas a antibiótico. Mesmo que seja bacteriana, tem outras medicações que, dependendo do caso, vão ser necessárias ser usadas. Então tem que ser avaliado pelo médico. Não dá para se automedicar tomando antibiótico.
às vezes o acondicionamento também da medicação, né, doutor? Às vezes sobrou do último tratamento, as pessoas costumam guardar e qualquer sinal de que a doença pode voltar, a pessoa vai e toma essa automedicação. Isso tudo representa risco e deve ficar cada vez mais distante da nossa rotina. É um hábito péssimo, né? Porque se você pega uma sobra de antibiótico de alguém que tomou, você vai pegar ali 2, 3 dias de antibiótico só. Então, na maioria das vezes você não está nem precisando usar esse antibiótico, você vai usar e vai usar ainda pela metade. Como é que é isso, né? Não tem realmente sentido nenhum. As pessoas acabam colocando os pés pelas mãos quando agem assim. Não tem nem sentido nem eficácia, né, esse tratamento De forma alguma. caseiro. A gente vai seguir aqui, que tem muita gente participando através do nosso WhatsApp, 99209-4819 é o nosso WhatsApp. Você pode mandar a sua dúvida sobre o assunto, a gente vai ler e repassar aqui para os convidados que irão responder para a gente. Rejane de Casa Amarela, a Rejane deixou a seguinte pergunta, ela fala, né, que após deixar de fumar, ela ficou com intolerância a todo tipo de fumaça. Isso ela disse que é muito ruim, porque em alguns casos chega a faltar ar, uma falta de ar momentânea. É comum isso acontecer, doutor, por conta da abstinência desse cigarro? O que a gente poderia dizer para a Rejane de Casa Amarela? Eu não vejo nenhuma relação entre ela ter parado de fumar e essa angústia que ela tem quando está em contato com fumaça. A fumaça é irritativa mesmo para as vias aéreas, né? Ela se livrou da fumaça que era pior para a vida dela, que era do cigarro, não tenha dúvida. Próxima participação é da Amanda, ela diz que está gestante de 5 meses, mas ela tem um problema de congestão nasal. E ela usa, né, uma medicação aqui que é muito conhecida, que as pessoas costumam colocar ali no nariz, e ela faz uso todos os dias. Ela usou aqui o nome comercial que eu não posso falar, mas o senhor sabe qual é, né, doutor, essa medicação. Ela quer saber se faz mal esse uso constante e principalmente agora que ela está gestante de 5 meses. Bem, na gestação é natural a mulher reter líquido, então a congestão nasal acaba sendo um pouco mais frequente. Então, o uso dessas gotinhas que são usadas para desobstruir não é recomendado na gestação, porque pode ter consequências extra-nariz, né? Pode ter problemas na própria gravidez, então não é recomendado. Tem outras soluções, né, como a lavagem nasal com soro, que é totalmente permitida, e outras medicações que, de acordo com a avaliação, nós verificamos qual é o problema da obstrução, que podem ser indicadas também no caso dela. Então não é recomendado usar essas gotinhas, nem na gestação, e também fora dela tem que ser o uso comedido. Não pode estar usando de qualquer forma. Esse uso em excesso pode trazer uma complicação maior, uma doença cardíaca, por exemplo? Sim, o uso dessas gotinhas que desobstruem rapidamente o nariz, né, traz aquele alívio imediato, mas tem consequências, né, no coração, pode ter consequências também na questão da obstrução. Caso você utilize de forma contínua, a obstrução com o tempo vai piorar, né, vai piorar ao ponto, às vezes, de você pingar e não mais resolver. Temos aqui outra participação, a Nilda, que mora em Barra de Jangada. A Nilda quer saber o seguinte, quem sofre de cansaço tem mais facilidade para emagrecer ou não tem nenhuma relação? Eu imagino que ela está falando de cansaço como asma, né? Que é a causa que as pessoas mais se referem como cansaço. Não, desconheço essa relação. Existe até um problema que, principalmente nas mulheres, quando elas ganham mais peso, a asma delas fica mais difícil de controlar. Isso é uma coisa bem característica que a gente vê. Outra participação, a pessoa não se identificou, mas diz o seguinte, que o marido, agora recente, teve um problema pulmonar. Ele tirou água da pleura. Está em casa, mas continua fumando, né? E engolindo aquela fumaça, é teimoso, ainda não largou o vício, e o médico passou um exercício para ele fazer, de soprar algum objeto, e ele não está seguindo ainda a risca. Tem médico marcado, e ela disse que odeia cigarro, essa esposa que está preocupada aí com o marido. E ela disse também que drenou por muitos dias o pulmão. Deu para entender mais ou menos?
o depoimento o aqui. derrame pleural, né, que é esse líquido que se acumula na pleura, que é a membrana que envolve o pulmão, ele pode ter muitas causas, né? Desde um problema mais benigno, como uma infecção, uma coisa simples de você resolver, até doenças mais sérias, como tuberculose, como câncer, né? Agora, ela está no nosso time, ela não gosta de cigarro e não é para gostar não. A gente tá, o Brasil hoje está bem nessa fita aí. Nós reduzimos em 30 anos, em 25 anos, o percentual de fumantes no Brasil era de 32%, hoje é de 14%. Então, o Brasil está na vanguarda nisso aí no mundo. A gente está bem e espero que o marido dela caia a ficha dele e ele resolva tentar parar de fumar. E que ela ajude, né? Trazendo Claro, informações para ele. A ajuda dela é muito importante e convencendo ele. Temos aqui uma próxima participação. A pessoa não se identificou, mas disse que tem bronquite, sente muita dor no peito, tem uma tosse seca e um cansaço. E pegou novamente, né, a doença. Ela fala: o que é que está acontecendo comigo? A bronquite tem cura? Não tem? Ela disse que toma vários antibióticos. É a dúvida aqui da telespectadora. Esse termo de bronquite, eu tenho bronquite, né? Isso é muito usado até mais no sudeste do país. A pessoa se refere à bronquite como sendo o que na verdade é asma, tá? Então, a asma é uma doença crônica e recorrente. A bronquite um evento, né? A pessoa tem uma infecção, geralmente de fundo viral, passa alguns dias ali com aquele desconforto. Se ela está tendo de maneira recorrente e não é uma grande fumante, ela possivelmente tem asma. E o tratamento para asma é um tratamento específico e que funciona muito bem de uma forma geral. Outra participação, a pessoa não se identificou, mas disse que o filho tem sinusite e às vezes ele sente um mau cheiro e às vezes um cheiro de sangue também no nariz. É normal? É um estágio mais avançado da sinusite? E se ele tem que fazer cirurgia para solucionar isso? É a dúvida da telespectadora que não se identificou. A sinusite pode causar uma fragilidade dos vasos, né, no nariz, e às vezes há pequenos rompimentos desses vasos e realmente pode ter a presença do sangue nas fossas nasais e você sentir aquele cheiro do sangue. Além disso, as bactérias, elas provocam, né, esse mau cheiro e é comum, pode acontecer realmente na sinusite. Agora, a questão de cirurgia, é necessário avaliações, exames, ver que tipos de tratamento já foram feitos, porque é um caso assim, né, mais de exceção. Não é um frequente estar operando. O tratamento é inicialmente clínico, né, necessária avaliação para ver cada caso se é necessário ou não a cirurgia. Outra participação, a pessoa pergunta, não se identificou, mas pergunta o seguinte: para quem tem problemas respiratórios, é recomendada a vacinação contra a gripe? Quem tem problemas respiratórios crônicos está no grupo, faz parte do grupo de pessoas que tem prioridade para fazer a vacinação. Então, quem tem doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, asma, e várias outras doenças respiratórias crônicas, essas pessoas estão muito suscetíveis a ter complicações da gripe. Então, as pessoas que têm doença respiratória crônica, mas também doença cardíaca crônica, doença hepática crônica e outras, elas são um grupo prioritário para se vacinar. Outra pergunta aqui sobre sangramento nas narinas. É uma indicação, quando isso acontece, é indicação de alguma doença? Qual seria essa doença? Várias doenças podem provocar isso, né, doutor? Isso chama, o sangramento nasal é a epistaxe. Então, ela pode ser causada por vários motivos, como você mesmo falou. Então, ressecamento das narinas seria uma das coisas. O ar-condicionado, o ventilador, muito tempo ali no nariz, pode ressecar as narinas, assim como certos locais mais secos, né? Então, pode romper vasos no nariz. Como doenças mais raras também. Nós temos doenças mais raras que podem causar isso, como alguns tumores. Mas isso aí realmente é bem raro. O mais frequente é o sangramento benigno das narinas, causado por esse ressecamento, inflamação. Então, é mais tranquilo. Tem que se investigar, né? Tem que se investigar. Não é normal, tem é que se sinal de que examinar, tem alguma tem que coisa se ver. errada. Isso.
Outra pergunta da Rejane, de Casa Amarela, ela diz que trabalha caminhando na rua. E com o passar do tempo, ela notou que ela respirando mais profundo, o cansaço dela diminuiu. Ela diz que sobe escadarias, respirando profundo, e cada degrau ela vai notando, né, que melhorou bastante e está cada vez menos cansada. É a Rejane de Casa Amarela. Tem alguma relação com o ritmo da respiração para diminuir e aliviar esse cansaço? O que provavelmente aconteceu é que ela começou a adotar um estilo de vida mais ativo, né, de subir escada, de andar, de caminhar pelo bairro dela, e ela ficou mais condicionada fisicamente, né, aquele condicionamento físico, cardiorrespiratório, que fez com que ela se sinta melhor. Outra participação também sem identificação, a pessoa disse que o filho tem um pigarro na garganta. Já levou ao médico e disse que a frieza poderia estar provocando aquilo. Mas ela disse que mesmo nos dias quentes ele sente isso. Nem sorvete ela toma mais com o filho para evitar esse pigarro na garganta. O que poderia ser esse pigarro? O que a gente poderia responder para essa mãe que está evitando até de levar o filho para tomar o sorvete? Bem, pigarro é uma queixa assim, frequente, né? E pode simbolizar algumas doenças. Né? Inflamações da laringe pode causar o pigarro, né? Uma inflamação pode ser decorrente de uma alergia, de um refluxo, certo? A doença do refluxo é uma doença que pode causar também o pigarro. Assim como a própria sinusite, certo? Que ela pode deixar um pouco de secreção lá acumulada na garganta e provocar o pigarro. Então, é mais um caso que tem que ser avaliado no consultório. Outra pergunta, a pessoa quer saber se tem algumas técnicas para melhorar a respiração. Tem alguma dica, doutor Alfredo? A gente precisaria entender o que está acontecendo com a respiração da pessoa, né? Não tem muito isso não. A pessoa que está respirando mal, ela deve conversar com o médico, ele vai tentar entender. Isso pode ser doença do pulmão, doença cardíaca, pode ser doença na esfera do otorrino também. A pessoa tem obstrução nasal e chega lá para o pneumologista dizendo, olha, eu sinto falta de ar, e você vai ver, a única coisa que tem é que ela não está respirando bem pelo nariz, tá certo? E pode ser falta de condicionamento físico, ou seja, até ansiedade pode dar essa sensação. Você tem que conversar mesmo e avaliar. Outra pergunta, né? A pessoa quer saber por que é que espirra tanto. Tem uma explicação para isso? Pode ser uma alergia, né? Exato. Pode ser uma alergia mais forte e aí ela deve estar sendo exposta ao alérgeno com frequência e está espirrando, né? E esse espirro seria o que? A reação do organismo? Exatamente. Ali o organismo está tentando expulsar o alérgeno, né, que está ali acumulado no nariz e aí está tentando expulsar com o espirro. Outra pergunta agora sobre pneumonia. Por que a pneumonia acontece, doutor? A pneumonia, na maioria das vezes, é causada por bactéria, embora exista um percentual razoável de pneumonias causadas por vírus. E, em geral, essas bactérias estão albergadas na própria cavidade oral. Elas estão lá na boca da pessoa. E, por algum motivo, normalmente elas têm dificuldade de descer para o pulmão porque nós temos várias linhas de defesa que protegem o pulmão disso. Quando há uma quebra nessas linhas de defesa, a bactéria acaba chegando lá, e chegando lá pode causar uma infecção. Ok, agora eu vou pedir licença aqui aos nossos convidados mais uma vez. Eu tenho uma excelente notícia para você que está acompanhando o programa Assunto do Dia, principalmente para você que mora na cidade do Paulista e toda a região. Vou falar agora da Lady Eva Moda Evangélica, que chegou no município do Paulista e está com muitas novidades. E você precisa conhecer, isso mesmo, você precisa conhecer agora mesmo a 4ª loja Lady Eva em Pernambuco. Ela fica na Rua Braz Marques de Pinho Seabra, número 702, é a antiga Rua das Mangueiras. Fica ali bem no centro da cidade do Paulista. Na Lady Eva você encontra a maior variedade de roupas para a mulher que gosta de se vestir bem. Tem também lindos ternos em mais de 30 cores para você variar o seu guarda-roupa. Venha conhecer agora mesmo o melhor atendimento do Brasil, que fica na Lady Eva. As roupas da Lady Eva são voltadas para você que tem bom gosto. Lady Eva sabe muito bem como você se veste. Lady Eva agora no município do Paulista, e você quer outras informações sobre a nova loja? Liga agora mesmo para o 3371 4948, 3371 4948. Lady Eva Moda Evangélica, e com esse recado vamos a um rápido intervalo e até já!
Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e a partir de agora vamos juntos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Então, você que está em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste muita atenção e boa sorte. Então vamos logo ao que interessa, vamos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Olha só, uma vaga para ajudante de eletricista, uma oportunidade para você preencher essa vaga. A exigência é que você tenha ensino médio completo, 6 meses de experiência, R$ 1.125 é o salário, uma vaga para ajudante de eletricista. Vamos juntos a mais vagas de emprego, agora tem 15 vagas para auxiliar de limpeza, 15 oportunidades, exigência de ensino médio completo, experiência não exigida, R$ 1.200 é o salário, 15 vagas para auxiliar de cozinha. Vamos a mais vagas de emprego. Agora tem 2 vagas para barbeiro, 2 oportunidades, exigência de ensino médio completo, 6 meses de experiência, R$ 1.000 é o salário, 2 vagas para barbeiro. E você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades, elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato, pega aí o papel e a caneta, anote o número 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, mais uma vez te desejo boa sorte. E a gente segue agora para responder as perguntas de quem ligou, participou. Temos algumas participações por telefone e a primeira vamos conferir juntos da Nide Marques, ela que é de Camaragibe, tem 55 anos e quer saber o seguinte: há 6 meses percebo um chiado ao respirar, não sinto dores, o que devo fazer? É a dúvida da Nide, que mora em Camaragibe e tem 55 anos. A primeira doença que vem ao pensamento da gente, em alguém que está com chiado, é asma. É estranho ela ter 55 anos e isso está começando só agora, né, 6 meses atrás. Normalmente é uma doença que já vem da infância ou da adolescência, embora possa surgir mais tarde na vida. Mas aí ela precisa conversar com o médico para ele auscultar, ele ver se vai querer fazer um exame de função pulmonar, uma espirometria nela. Vamos ver de quem é a próxima pergunta. Outra dúvida que chegou por telefone. Marisa Lopes, de São Lourenço, tem 50 anos e ela fala o seguinte: há 2 meses tive uma virose e depois dela comecei a cansar. Nunca tive isso. O médico passou antibiótico por 7 dias, fiz também nebulização 3 vezes ao dia. Isso melhorou, mas ainda sinto cansaço, principalmente pela manhã e à noite. Qual a orientação para a Marisa Lopes, de São Lourenço? Não é habitual você ter uma virose e depois ficar com uma sequela respiratória. Normalmente a virose vem e vai e a pessoa fica com os pulmões normais. É possível que ela esteja com algum problema crônico pulmonar e essa virose tenha meramente feito a coisa ficar mais aparente lá no começo. Então ela deve ir ao médico para ele auscultar. Próxima pergunta, vamos ver de quem é a próxima dúvida. Essa agora da Socorro Alves, de Beberibe. Socorro quer saber o seguinte: moro em uma casa muito fria e meu filho de 40 anos tem rinite. Ele tem alergia ao frio. A rinite tem cura? E qual a orientação sobre a rinite e sobre essa casa fria que ela mora, né? Socorro Alves, de Beberibe. Certo. Tem que verificar na casa se não tem o mofo, tá? Que é a umidade, o mofo. Às vezes estão na parede, escondido, ali atrás do guarda-roupa, por trás da cama. E às vezes não há esse cuidado de verificar essa questão e ir ativando a rinite. A rinite alérgica é uma doença crônica, certo? Não vai ter a cura, mas podemos controlar, né? Um controle do ambiente, uma higienização do ambiente e nas crises com a medicação, dependendo de cada caso. Próxima pergunta, temos outra dúvida agora da Valéria de Paula do Arruda. Valéria ligou para a gente e disse que a mãe dela tem 71 anos, possui hérnia diafragmática e também
atelectasia, né? Ela fala aqui no mesmo lado do pulmão. O doutor Alfredo ele tem mais propriedade, até para falar essa palavra, né, doutor Alfredo? É bem comum do seu dia a dia, no consultório. Ela sente muita falta de ar, chega a parar de respirar e fica gripada com frequência. Isso pode estar relacionado com problemas respiratórios? Valéria de Paula do Arruda. A maioria das pessoas que tem hérnia diafragmática tem algum grau de atelectasia. A atelectasia é quando uma parte do pulmão fica um pouco murcha. Ela fica ali comprimida. A maior parte das pessoas não tem falta de ar por causa disso. Então a primeira coisa é checar, ser examinada, fazer essa avaliação para ver se a causa da falta de ar dela não é outra. É mais provável até que seja outra. Ok, então dúvida da Valéria esclarecida, procure um especialista mais próximo para fazer toda a checagem. A gente segue com mais perguntas no nosso WhatsApp. A pessoa não se identificou, mas diz que tem carne crescida no nariz e queria saber se a solução é apenas cirúrgica. O que é que a gente poderia responder para a telespectadora que não se identificou, mas diz que tem carne crescida no nariz? O que é que seria carne crescida, doutor? Então, existem duas estruturas, né? Na criança seria a famosa adenoide, que representaria uma carne crescida, né? Mais frequente na criança pequena, e depois de um tempo ela vai sumindo. Claro que dependendo do tamanho, às vezes realmente precisa fazer uma cirurgia, mas no adulto já muda o quadro. Essa carne crescida geralmente é o corneto nasal, tá? Que é uma estrutura que filtra, aquece, umedece o ar, mas quando ela está num tamanho exagerado, pode dar obstrução nasal e o paciente se queixar e dizer que tem uma carne crescida no nariz. Inicialmente temos tratamentos clínicos, tem medicações nasais, orais, e isso tem que ser avaliado com alguns exames, né, a consulta, exames complementares, e definir se vai ser necessário uma cirurgia, a depender de cada caso. No caso da obstrução nasal, o desvio de séptico também pode provocar isso? O que é que seria esse desvio? Como é que se trata o desvio de séptico? O desvio do septo nasal, o septo é a estrutura que divide o nariz, né, no lado direito e esquerdo, e geralmente todo septo ele tem um pouco de desvio, mas tem alguns desvios que podem comprometer nossa respiração, né? É associado, depende do tamanho do corneto, associado à quantidade do desvio, do grau de desvio, se tem uma rinite, uma sinusite junto. Então tudo isso vai entrar na decisão se vale a pena corrigir esse desvio de septo ou não. Aí não seria uma cirurgia estética, não, né, doutor? Seria uma cirurgia para corrigir um problema de saúde, mas que pode também ter algum cunho estético. Pode ter. Tem alguns casos de desvio de septo que são muito grandes. Então acaba até dando um desvio externo do nariz. O nariz é para um lado ou para o outro, ou afundado, né, com traumas nasais, acidentes. Então, às vezes, o septo é tão desviado que é necessário realizar a rinoplastia para que corrija funcionalmente o nariz. Não só por questões estéticas, mas também para respirar. Ok, ótimas explicações. Jerusa Santos ligou para a gente, mandou uma pergunta também aqui no WhatsApp. A gente vai ler no WhatsApp a pergunta da Jerusa, ela que é de Jaboatão. Ela diz que desde recém-nascido, o filho dela faz uso de corticoides para controlar as doenças respiratórias e também as alergias. Hoje ele tem 19 anos e aos 19 anos ele faz uso contínuo de medicamentos em sprays e colírios também para a conjuntivite alérgica. Ela disse que ele foi diagnosticado agora com glaucoma de ângulo aberto e os corticóides foram suspensos. Além das vacinas que ele toma semanalmente para o controle da alergia e todos os cuidados, e as crises nos olhos persistem, ela explica. São muitos anos de tratamento e as crises continuam. Realmente não existe um tratamento eficaz? É a pergunta da Jerusa Santos. Bem, pelo jeito ele vem sendo bem acompanhado ao longo dos anos, né? Há pacientes com asma que têm a doença mais grave, mais refratária, difícil de tratar. Esses pacientes precisam usar medicamentos cronicamente. E o corticoide, quando dado na forma desses sprays, ou para inalar pela boca, ou spray nasal, no caso da rinite alérgica, eles, via de regra, são considerados muito seguros.
é uma segurança que não é 100%. Agora, eles são a diferença entre você ficar com a doença respiratória controlada e descontrolada. Se o garoto está com glaucoma, claro, você precisa, que o glaucoma é o aumento da pressão intraocular. O corticoide ele pode contribuir um pouco para isso. Nessas doses que ele parece usar, vai ter que se pesar se ele deve continuar usando o corticoide ou não. Vai ter que, realmente é um caso muito específico. Temos outra participação, a dúvida agora do Jair Galvão, ele ligou para a gente, deixou aqui a seguinte pergunta. O Jair sempre participa aqui do nosso programa, a gente agradece a audiência e o carinho do Jair. Ele quer saber o seguinte: tomar banho quente e beber água gelada faz mal para quem tem asma? Ele disse que teve asma quando era criança e está preocupado porque eu acho que deve ter esse costume, né, de tomar banho quente e também tomar água gelada. Faz mal ou não faz? Olha, aí são novamente os mitos, né? Eu fiquei morrendo de pena da criança que está sem tomar sorvete há vários anos aí. Não é isso que vai fazer a asma ficar mais bem controlada ou menos bem controlada. Ele pode tomar o banho dele desde que ele siga as orientações do médico em relação às medicações de controle e às medidas ambientais que realmente são importantes. Outra participação, Suzana, ela quer saber o seguinte: alimentos doces e condimentados pioram a sinusite, as alergias e também a rinite? Será? É a pergunta da Suzana. Não, isso daí não tem nenhum fundamento. Comida doce, alimentar em relação a isso não tem nenhuma relação. Os estímulos são outros, não é por aí, pela comida. No caso, às vezes, o leite pode ter uma certa relação com a sinusite, certo? A sinusite, às vezes, quem tem uma intolerância à questão do leite, às vezes pode ter mais sinusite e rinite. Sobre a rinite ainda, né, a pergunta aqui da telespectadora que tem 55 anos, ela diz o seguinte: às vezes eu sinto um cheiro muito forte de ferro ao respirar. O que é que seria isso? Poderia ser alguma reação da rinite alérgica ou da sinusite? Então, dentro do nariz temos o olfato também, que ele pode sofrer patologias no olfato e dar uma distorção, às vezes, do cheiro. Né? Você sentir cheiro de várias coisas, ferro, metais, e não ser real aquele cheiro, e só ela sente aquele cheiro de ferro. Porque sinusite geralmente é mau cheiro, não tem um cheiro de ferro. Deneval Santana, de Sítio Novo, em Olinda. Deneval quer saber o seguinte: quando eu vou dormir, todos os dias tenho dificuldade de respirar. Fico respirando pela boca. Então eu coloco soro fisiológico nas narinas, aí então eu consigo dormir. Nunca fumei. Que problema seria esse? A pergunta aqui do Deneval Santana. Aparentemente ele tem uma obstrução nasal durante a noite, né? Então ele pode estar confundindo isso com uma falta de ar real, quando na verdade é uma questão de ele é acostumado a respirar pelo nariz e não, por alguma obstrução no nariz, ele não consegue e acha que não está respirando bem. Né? Exatamente. E a lavagem nasal acaba ajudando ele, né? Dá aquele alívio, deixa o nariz úmido, deixa o nariz limpo, desobstrui. Então sempre está ajudando a lavagem. Próxima pergunta, o Erilson Douglas, do Jordão Baixo. Ele quer saber se a sinusite pode causar mau hálito. Sim. A sinusite é uma das causas da halitose, que é o mau hálito, e ela está no rol de investigação de quem tem mau hálito. Sinusite também pode causar. Por conta da secreção? Isso. A secreção lá, bacteriana, fica ali acumulada e aquilo ali desencadeia mau cheiro e aquilo pode descer também para a boca. Aí a secreção fica aqui, no que a gente fala seio da face, fica aqui nessa região? Os seios da face ficam aqui na testa, região, a gente sente às vezes da bochecha, entre os olhos e na testa. E ali acumula aquela secreção e ela desce, né, pelo nariz, vai pela garganta e isso pode gerar um mau cheiro. Temos a participação agora da Rosa da Silva. Rosa, que mora em Olinda,
tem 71 anos e pergunta o seguinte: meu nariz, ele sempre fica congestionado e tem a coriza, né? Tenho dificuldades para sentir o sabor também das comidas, fui diagnosticada com refluxo, o que é que eu devo fazer? Pode ser algum problema respiratório que eu tenha, né? A pergunta da nossa telespectadora, a Rosa da Silva de Olinda, tem 71 anos. É interessante porque na rinite nós podemos ter a diminuição do olfato, né? E o olfato influencia muito na percepção do sabor da comida, né? Então, tratando a rinite, tem uma tendência de melhorar a questão do paladar também. O refluxo é uma doença que pode ativar as doenças respiratórias também, tanto da parte do nariz, da garganta, do seio da face, assim como a parte pulmonar. Então, o refluxo é uma doença que tem que também estar atento para tratar e prevenir. Outra participação: se inalar o ar seco pode trazer problemas respiratórios? Pode. Você, quando está num ambiente de pouca umidade, você pode ter reações, né? Você pode ter reações tanto na esfera do nariz, né, como nos pulmões. O paciente com asma, ele pode piorar. Isso acontece muito em regiões, por exemplo, no Planalto Central, em Brasília, a umidade do ar às vezes cai a níveis perigosos, né? Abaixo de 10%. Aqui na nossa região, na zona da mata, isso é muito mais raro, né? Lá para o sertão pode acontecer mais. Vamos à próxima pergunta. Temos outra participação. Chegou por telefone essa próxima dúvida e a gente confere agora de quem é a pergunta. Olha só. A pergunta é da Maria do Carmo, ela que mora no Ibura, tem 62 anos, ela disse que teve asma quando era criança, mas esqueceu com o tempo. Aí ela começou a fumar, fumou durante 26 anos da vida, hoje já tem o quê? 18 anos que ela não fuma mais, já faz 18 anos que ela não fuma, agora está tendo crise de asma e muita falta de ar. Qual seria o tratamento para diminuir essas crises? Ela é um bom exemplo daquilo que a gente falou aqui. Teve asma na infância, passou um tempo de tranquilidade em relação a isso, depois na idade adulta voltou a ter asma. E o cigarro, muito provavelmente, ele contribuiu para esse ressurgimento da asma dela. O tratamento deve ser aquele tratamento convencional para asma, é usar medicamento inalatório, principalmente corticoide inalatório, e vai ser orientado pelo pneumologista. Próxima pergunta, a pergunta agora é da Danúbia, ela diz o seguinte: o marido dela tem as amígdalas muito inchadas, eu acho que ela quis escrever isso, que o corretor ortográfico às vezes altera aqui. Tem um inchaço nas amígdalas, já fez tratamento, mas até agora nenhuma solução para isso. Em alguns casos, pode ser recomendada a remoção das amígdalas, doutor? Então, as amígdalas inchadas, na verdade, é o tamanho da amígdala dele. Sempre foi grande, elas não vão aumentar de tamanho com a idade. E às vezes, dependendo realmente do volume, quando elas são muito volumosas, elas podem ter influência na questão respiratória. Principalmente quando o paciente vai dormir, né? Pode gerar, inclusive, até roncos ao dormir. E quando o paciente também inflama, né? Tem as amigdalites. Então, aquela amígdala tende a crescer naquele momento de inflamação, ele vai ter uma ocupação ali, uma obstrução respiratória maior. Aí tem que ser analisado se vale a pena ou não vale, né? A remoção das amígdalas, aí é tudo com o médico dela, Exatamente. Não pode ser... Tem que ser avaliado e consultado para ver outros sintomas até que às vezes ele não observou. Cirurgia seria o último caso? Sempre cirurgia é o último caso. Mais uma vez eu pedi licença aos convidados para a gente conferir o resultado da nossa enquete. No começo do programa a gente fez uma pergunta a você que está em casa e a pergunta foi a seguinte: você precisou mudar hábitos para amenizar os problemas respiratórios? Das pessoas que ligaram para a gente, 64% responderam que sim, que mudaram hábitos para amenizar os problemas respiratórios. 36% disseram que não. A gente agradece sua participação, sua interação. Estamos agora na reta final do programa, momento de agradecer aqui a participação dos convidados, abrir espaço para as considerações finais. Dr. Alfredo Leite, pneumologista, muito obrigado, doutor, pela participação. Considerações finais, um último recado, pode ficar à vontade. Foi um prazer estar aqui
E eu acho que como final é sempre reforçar que o cigarro, nós tivemos aí recentemente o Dia Mundial do Tabagismo, contra o tabagismo. Ele deve ser abolido, deve ser combatido, as pessoas que fumam devem ser consideradas dependentes químicas e a gente deve sempre tentar ajudá-las, né? O familiar, o médico, a sociedade inteira deve se mobilizar em prol do abandono do cigarro por quem ainda fuma. Mais uma vez, muito obrigado, doutor Alfredo. Doutor Jaziel Ribeiro, otorrinolaringologista, muito obrigado pela participação. Considerações finais, fique à vontade. Eu quero agradecer o convite, estar aqui hoje falando sobre as doenças respiratórias e ressaltar que é sempre bom estarmos prevenindo as doenças, né? A prevenção é importante para que não gripe, não tenha rinite, sinusite e que a sua saúde esteja sempre em dia, né? Mais uma vez, muito obrigado aos convidados. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. A você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e também por sua audiência. Não se esqueça que teremos um novo encontro na próxima segunda-feira, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um forte abraço, um excelente fim de semana e até segunda, se Deus quiser. Até lá!